Boa noite, pessoal. Hoje a gente está aqui, hoje é dia 20, não, 31 de 12 de dezembro, 10 para as 8 da noite. Vou gravar aqui a nossa aula, porque a nossa aula começa semana que vem, né? Essa é a aula 2, é a aula sobre currículo como planejamento, ou planejamento, né? Essa ideia, tá, que vamos introduzir aí rapidamente, né? Falando de três coisas: do currículo como planejamento, o currículo como planejamento. Essa ideia ela foi válida por muitos anos, tá? E nessa aula, a seleção dos modelos e métodos vai seguir uma sequência de importância histórica. O primeiro que nós vamos debater é o devido a Ralph Tyler, né, que foi um grande teórico aí do ponto de vista do currículo. A influência de Tyler no Brasil ela foi muito grande, pois aqui, até metade dos anos 80, né, 1980, quase todas as propostas curriculares foram elaboradas nesse modelo. O elemento central dele foi a tecnologia de construção de objetivos educacionais. A influência do Tyler foi tão grande que deixa de ser um modelo e atinge outros teóricos, tais como César Cole, em 1987. Portanto, né, os sentidos do currículo eles são marcados pela centralidade dada à racionalidade tyleriana nessa dimensão, planejamento. Então, a gente vai abordar a racionalidade de Tyler na próxima sessão, que é o que nós vamos debater agora, né? A racionalidade de Tyler, ponto 2 aqui que a gente vai debater. Tyler construiu uma racionalidade, tá, baseado numa noção tecnicista. Então, ele propõe mais do que um modelo, tá? Ele inaugura essa racionalidade. Trata-se, né, do que a gente chama de racionalidade técnica ou sistêmica, que se preocupa com a eficiência, essencialmente. E esse modelo surge por volta dos anos 1950. Essa racionalidade técnica ou sistêmica, ela se baseia inicialmente em definir metas, objetivos e formas de verificação. Em seguida, orienta-se em propor experiências que facilitem o domínio dos conteúdos. Tá? Mas que princípios Tyler segue para a formulação curricular? Em 1949, Tyler escreve uma obra denominada Princípios Básicos do Currículo e Ensino. Nessa obra, ele propõe 5 questões para o planejamento curricular. Quais sejam? A primeira é: que objetivos educacionais a escola deve procurar alcançar? A segunda é: como selecionar experiências de aprendizagem úteis para alcançá-los? A terceira: como podem ser organizadas as experiências de aprendizagem para um ensino eficaz? A quarta: como se pode avaliar a eficácia de experiências de aprendizagem? E a quinta: como o staff, o coletivo de uma escola ou faculdade pode trabalhar na elaboração do currículo? Tá? Mas o que ele admite sobre a organização do sistema de ensino? O Tyler, essencialmente, ele pressupõe, e isso é uma limitação da teoria dele, né, que a organização do sistema de ensino é dada. Então, isso, né, é supor, né, que a organização do sistema de ensino é dada, é supor a organização do sistema de ensino, né, envolvendo, por exemplo, considerar dados ou tratar de forma vaga aspectos como o número de anos de escolarização, retenção e até mesmo questões estruturais, tais como o currículo por disciplinas, por áreas temáticas, currículo misto integrado, né, dotado de componentes com continuidade temporal ou não. Então, nesse sentido, ele busca organizar uma estrutura que contemple planejamento para blocos maiores de tempo, que evitem fragmentação e que dividam a carga horária diária em séries de atividades conduzidas, de preferência, por mais de um professor. Mas ele não entra em detalhes sobre esses outros elementos que foram mencionados. O autor se foca em organizar as experiências dentro de cada componente curricular para satisfazer certos objetivos. Mas que objetivos são esses? Que objetivos educacionais a escola deve procurar alcançar? Para responder essa questão de que objetivos educacionais a escola deve alcançar, Tyler busca delinear fontes para esses objetivos. São 3 fontes.
estudos sobre a natureza dos alunos, estudos sobre a vida contemporânea e a opinião de especialistas sobre a organização do conhecimento. O planejamento curricular é necessário, nessa perspectiva, a partir da realidade para a qual nós desenharemos o currículo, bem como das respostas dadas por especialistas sobre o conhecimento que um jovem que não será especialista precisa para se situar no mundo. Assim, podemos considerá-la como a primeira abordagem em que o conhecimento é tomado como relevante para o planejamento curricular. Nesse sentido, o conhecimento precisa passar por dois filtros, que são o psicológico e o filosófico. O filtro psicológico orienta a adequação do currículo às capacidades das crianças, enquanto o filtro filosófico adequa o currículo aos valores sociais desejados para a propagação pela escola. Tá? Tyler foi criticado pelo filtro filosófico, pois ele serve de controle social para promover a harmonia social, já vista que esse filtro filosófico vai escolher valores sociais desejados para a propagação pela escola. Então, o que provavelmente significa uma posição conservadora. Por quê? Porque ela mantém a estrutura de classes sociais. Então, isso foi objeto de crítica no trabalho dele. Para Tyler, formular objetivos é uma ação condizente com a abordagem comportamental que ele adota. Esses objetivos são, então, definidos em termos da mudança que se espera no aluno ao fim do processo educativo. O que ele vai ter no final desse processo? Ao contrário do que era mais comum, os objetivos são desenhados como comportamentos dos alunos e não dos professores. Tais ações devem estar associadas aos conteúdos e devem ser concretas. Tá? Por exemplo, a gente tem que evitar termos como desenvolver o pensamento crítico, é muito abstrato, a gente não tem como dizer, né, exatamente o que é esse pensamento crítico. Então, eles devem ser objetivos de fato. Em que nível a gente deve detalhar esses objetivos? Bom, o quanto esses objetivos serão detalhados depende, logicamente, de que objetivos tem o currículo. Então, de toda forma, a descrição desses objetivos deve ser suficientemente precisa para nortear a ação. Isso implica em ser necessário evitar a pulverização excessiva de objetivos que não se relacionam, pois isso diminuiria a objetividade e o poder da proposta. Cada conjunto de comportamentos pré-estabelecido deve ser trabalhado em relação a diversos conteúdos, o que geraria ao professor uma tabela em que ele pudesse organizar e planificar o ensino com base na relação conteúdo e comportamento. Então, por exemplo, a linha, né? Nas linhas, a gente pode ter comportamentos e nas colunas, conteúdos. Vice-versa, se quiser trocar. Aí, cada conteúdo se relacionaria com o comportamento. Para Tyler, um outro ponto importante é que a aprendizagem se dá por participação ativa. Então, nesse contexto, cabe ao professor controlar o ambiente e criar situações estimulantes para produzir reações dos estudantes, que se envolveriam com as situações e aprenderiam delas. Então, isso é muito parecido com o que diria o progressivismo. Você produz condições para que se aprenda, e não você, tecnicamente, transmite conhecimento. Mas, a que princípios essas experiências de aprendizagem devem seguir? Tyler formula alguns princípios gerais de identificação de experiências que vão promover esses objetivos educacionais. Essas experiências que promovem os objetivos educacionais, elas devem, primeiro, levar o aluno a praticar o comportamento desejado. 2, relacionar os conteúdos ligados aos objetivos com os comportamentos desejados. 3, levar o aluno à satisfação na realização da experiência. 4, estar adequadas para que o aluno as realize com sucesso. 5, devem ser diversificadas sem necessariamente estarem todas previstas. 6, permitir a escolha por novas experiências que atinjam vários objetivos a partir dos resultados previamente obtidos.
Sétima, permitir ao professor atentar-se também aos resultados indesejados, não somente aos desejados. Deve permitir também espaço às decisões dos professores, ou seja, não devem ser mecânicas e determinadas. Como, então, essas experiências devem ser organizadas para Tyler? Tyler concebe que a organização das experiências educacionais pode ser horizontal, relacionando uma área do conhecimento com outra, ou vertical, associando elementos ao longo do tempo. Ela deve seguir aos princípios de continuidade, sequência e integração. Continuidade e sequência envolvem a reiteração de objetivo em várias experiências em diferentes fases no currículo, ou seja, se associa à organização vertical, aquela que acontece aí ao longo do tempo. Já a continuidade se satisfaz quando cada experiência vai se tornando mais difícil que a anterior. E a integração é o princípio admitindo que experiências realizadas ao mesmo tempo, né, devem interagir para que o aluno perceba uma unidade. Então, ela vai se relacionar aí com a organização horizontal. Por último, devem se aplicar às experiências dos alunos e não a uma organização abstrata. Elas devem ser vivenciais, experienciais. Na sequência, a gente vai discutir o que o Tyler concebe como conceitos organizadores do currículo, porque, além disso, né, existem alguns conceitos que são importantes para a gente estruturar o currículo. Os conceitos organizadores do currículo são aqueles fundamentais a serem trabalhados em diferentes níveis de aprofundamento ao longo da escolarização. A identificação deles é importantíssima para organizar a experiência. Porém, né, eles não são óbvios e sequer são determinados facilmente. A seleção desses conceitos costuma ser realizada por equipes com especialistas, o que provê certo sentido lógico a isso. Mas o privilégio é pelo sentido psicológico, ou seja, como que o aluno vai processar aquilo ali. A seleção e organização das experiências escolares para Tyler, ela deve permitir ampla atuação do professor. Tá? Lembre-se de que, com os objetivos, a possibilidade de interferência é menor. Diferentemente das experiências escolares, com os objetivos, há possibilidade de interferência menor. O planejamento deve ser feito previamente, mas também incorpora partes durante o processo de ensino. Logo, o professor é uma peça importante nesse processo. A avaliação da eficácia é a última etapa do planejamento curricular. Ela é realizada por meio de instrumentos que visam determinar em que medida os objetivos de ensino foram atingidos. A avaliação é, então, focada no currículo, mas se guia pelos objetivos e é sempre centrada nos alunos. Essa avaliação produz uma informação que tem uso acessório. Se vocês forem lembrados que eu falei na primeira aula para vocês, e vocês começam a, digamos assim, desvelar certas coisas, vocês começam a ver uma certa integração entre a técnica, claro, Tyler é muito mais voltado para a técnica, com alguns aspectos do progressivismo. Por que certos aspectos do progressivismo? Veja aqui, os objetivos são sempre centrados nos alunos. Mas você vê também um certo cientificismo na produção da coisa. A avaliação ela pode ser realizada de várias formas. Existem várias maneiras de fazê-lo, tais como amostragem de alunos, situações em que o comportamento é demonstrado, em diferentes momentos, antes e depois do ensino, por exemplo. Vários instrumentos podem ser usados, tá, para medir se os objetivos foram atingidos. Além disso, é importante a gente destacar que a avaliação permite diagnosticar precisamente esses problemas. No entanto, a construção dos testes não é simples. Embora possa parecer uma sistematização considerável, né, na obra do Tyler, construir esses testes não é simples. Eles devem estar relacionados de forma direta ao conjunto de objetivos. Além disso,
os testes escritos são incapazes de aferir um conjunto de comportamentos. A gente tem certos comportamentos que a gente não consegue verificar com o teste. Outra dificuldade é a complexidade na aplicação dos testes práticos. Deve-se considerar que os testes carregam o peso de serem objetivos, ou seja, independentes dos sujeitos, fidedignos, devem ter resultados semelhantes para várias aplicações e válidos. Eles medem aquilo que supõe medir. Um quinto fator é a determinação de como vamos expressar o significado, porque essa significação não é direta. A gente pode mencionar, por exemplo, a capacidade de leitura regular para um aluno. O que significa um aluno ler regularmente? Tudo isso deve ser considerado, porque a eficácia é uma medida indireta dos testes. Se isso não estiver muito bem desenhado, a gente pode incorrer em algum erro na determinação dessas coisas. Bom, por fim, para finalizar essa discussão sobre Tyler, a gente deve dizer que ele foi muito influente e as suas ideias foram muito utilizadas e ainda parecem ser, em especial no quesito objetivo, experiência de aprendizagem e avaliação. Então, nesse sentido, as noções de articulação horizontal e vertical das atividades, elas foram muito importantes no cenário educacional. Porém, Tyler foi muito criticado a despeito de suas contribuições. Passemos agora a discutir a influência do tecnicismo nos currículos por competências. E, gente, quando eu digo assim, o Tyler foi muito criticado, eu não quero dizer, coitadinho do Tyler, ele foi mal compreendido. Não, ele foi muito bem compreendido, certo? E o que eu estou querendo dizer é que o conhecimento só evoluiu, o conhecimento de currículo, porque Tyler foi criticado. Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Dos objetivos às competências. As ideias de objetivo e avaliação taylerianas criaram um movimento amplo para a exploração técnica das atividades de ensino. Nos Estados Unidos, a gente pode contar, por exemplo, com o projeto curricular coordenado por Jerome Bruner, conhecido educador e pesquisador estadunidense. Esse projeto se chama PSSC. No Brasil, muitos trabalhos de Tyler, Benjamin Bloom e Robert Mager foram utilizados. Vamos discutir agora as ideias de Bloom, que são desdobramento dessas ideias de Tyler. O trabalho dele estava muito focado no ajuste das condições de aprendizagem às necessidades do aluno, que retornava um pouco ao progressivismo, certo? A análise desse autor, do Benjamin Bloom, opera com a lógica hierarquizada do comportamentalismo. Quanto à definição dos objetivos educacionais, ela se voltava à organização em classes que guiassem as experiências de aprendizagem e de avaliação. A taxonomia de Bloom, ela divide os objetivos educacionais em 3 domínios, quais sejam cognitivo, afetivo e psicomotor. Embora exista essa divisão, na formulação de Bloom, há um privilégio para o domínio cognitivo na versão original. No entanto, outras taxonomias foram elaboradas ao longo do tempo e elas enfatizam mais outros domínios de objetivos. O Bloom elaborou um conjunto de níveis em que determinado conteúdo pode ser tratado. A seguir, a gente dá um exemplo aí no domínio cognitivo. Os níveis do domínio cognitivo são conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. O modelo é hierárquico, portanto, os níveis mais altos subsumem aos mais baixos. Os objetivos eles devem ser alocados de forma equilibrada em todos esses níveis. No entanto, no nosso exemplo, nós vamos usar aqui o tipo de distribuição, vamos mostrar que o tipo de distribuição depende da formação pretendida. Então, eu vou trazer um exemplo aqui bem simples, bem rapidinho, que é o da formação profissional, vamos dizer, em nível técnico. Para Benjamin Bloom, a formação profissional, teria os níveis mais práticos um pouco mais enfatizados. Quanto, por exemplo, uma formação de cientista mais acadêmico teria os níveis teóricos um pouco mais atendidos. Certo? A gente passa agora a falar sobre a formulação de objetivos de ensino, por Robert Mager
que escreveu essa obra que eu acabei de citar, né, Formulação de Objetivos do Ensino, em 1962. Na formulação de Meyer, por outro lado, a gente tem a defesa da precisão na definição dos objetivos educacionais em termos comportamentais. Isso deve ser feito para Meyer porque uma avaliação eficiente depende naturalmente da definição dos objetivos. Bons objetivos levam a boas avaliações. O autor propõe, então, regras para a elaboração e escrita dos objetivos que podem ser medidos precisamente. Os objetivos precisam explicitar a audiência, ou seja, quem se dirige, o comportamento esperado, o que deve ser feito, as condições, quais são as contingências ali da situação, os critérios, ou o que indica alcance do objetivo. Se fez isso, é um critério. Deve-se destacar que esse panorama se configura como resposta à demanda de projetos governamentais para avaliar programas financiados. Apresentamos aqui uma citação do livro, tá? Da Alice Lopes, que traz um exemplo disso. Então, aqui, lembrando, né? Tá na descrição do vídeo. Tecnicamente, eu teria que ter citado no começo da aula, mas vou citar agora. Eu vou deixar bem claro na descrição do vídeo. E isso é um resumo do capítulo 2 da obra de Alice Lopes e Elizabeth Macedo, intitulado Teorias do Currículo. Isso aqui eu não criei da minha cabeça, tá? Referência. A referência está na descrição. Dado um conjunto de afirmativas corretas e erradas sobre a conservação ambiental, o que é uma condição, o aluno, que é uma audiência, deverá ser capaz de identificar as corretas, que é o comportamento, aí liste os comportamentos corretos, com exatidão, que é um critério, ou seja, identificar as afirmativas corretas, tá? Liste aqui as afirmativas corretas, e com exatidão é o critério. Explicitar por que as selecionou, que é mais um comportamento, em no máximo 10 palavras, que é mais um critério. Então você veja, né? Aqui você tem a descrição de um objetivo educacional segundo Meyer, que satisfaz todos esses elementos que foram solicitados. Uma das críticas feitas à formulação de Meyer é que, com objetivos muito específicos, eles tendem a ficar muito numerosos, o que dificulta a avaliação. Vamos pegar aqui um exemplo simplório. Vamos supor que você tenha 20 objetivos, porque todos eles são muito específicos. Imagina só você ter que avaliar 20 objetivos. É cansativo para o aluno, é cansativo para o pai, é cansativo para o professor, é cansativo para todo mundo. Tá? Então, é importante que você se lembre que muitos objetivos levam a uma avaliação muito complexa, e comprida, e grande, e o que aditivo você queira. Nesse sentido, não é novidade que a racionalidade tayloriana sofreu críticas. Já falamos isso aqui várias vezes na aula 1 e na aula 2. No entanto, nem todos visam a sua superação radical. Nem todos os teóricos dizem assim, Tyler, tchau, você não presta. Algumas visam integrar comportamentalismo e humanismo, por exemplo. Nesse sentido, a noção de competência surge como alternativa a essa atomização curricular. Então, é nesse contexto que surge o currículo por competências. Todo mundo fala de competência como se fosse algo dado, mas ninguém entende qual é a história desse conceito. Então, as competências, elas são construtos que são concebidos como amplos e envolvem uma gama de habilidades. As últimas são comportamentos fundamentais para certa área. As habilidades devem, além disso, integrar os domínios de Bloom. Nesse sentido, a elaboração curricular tem como meta a competência. Portanto, as habilidades são intermediárias no desenvolvimento do currículo, em especial nos modelos de Baker e Popper. São dois autores aí que trabalharam nesse contexto das competências. E, nesse sentido, para eles, as habilidades vão ser um meio de alcançá-las. Assim, cada competência é analisada e é composta em habilidades básicas, mas que são isoladamente insuficientes para dominar a competência. Certo? Então, dominar uma competência significa pegar essas habilidades integradas. Disso, concluímos que o objetivo do ensino é a mestria ou domínio de competências. A noção de competência, ela integra o que vem sendo utilizado pelas políticas curriculares no Brasil. Nesse contexto, existe uma centralidade da avaliação do desempenho como forma de inferir a qualidade da educação.
A equação que coordena isso é a de que a qualidade do currículo se iguala ao bom resultado de avaliações. Se temos um bom currículo, teremos bons resultados nas avaliações. Portanto, a redefinição curricular fica em torno das competências e de sua avaliação. Se a avaliação demonstrou resultados ruins, reformulam-se as competências. As políticas curriculares, elas acabam retomando os sentidos históricos, mas os subverte. O que eu estou querendo dizer com isso? Naturalmente, a racionalidade tayloriana ela é reeditada, ela não é reproduzida na íntegra. Tem fragmentos de sentidos construídos que se misturam com outros nas atuais políticas voltadas para a competência. Vamos pegar um pouquinho do que aconteceu para discutir isso, tá? Como essa fusão aconteceu ali no currículo francês na década de 70. Então, no currículo francês, há uma forte influência da concepção piagetiana de esquema, que se trata da organização invariante da ação para uma classe de situações. As operações associadas a esses esquemas são as de abstração, conceitualização, comparação, síntese e julgamento. Na concepção piagetiana, os indivíduos se adaptam às situações por meio de esquemas prévios, que competem e que se recombinam. Intervenções educacionais específicas devem ser desenhadas também para produzi-los quando eles não existem. Ou seja, quando não tem esquema, você tem que formular uma intervenção didática para produzi-los, né? É uma mudança importante, que a noção de esquema vai se afastando da noção behaviorista de comportamento, porque inclui nela o significado. Certo? Então, veja, embora existam aproximações, distanciamentos, existem também aproximações e existe uma recombinação. Então, a competência ela começa a se associar, de certa maneira, com essa noção cognitivo-comportamental, ou cognitivo-construtivista, tá? No currículo. Então, como é que essas coisas se diferenciam? Certo? Tem uma certa aproximação, mas tem também um distanciamento. Então, em primeiro lugar, elas se diferenciam porque ter competência não significa somente aplicar conhecimento às situações dadas. Além disso, a competência, nesse contexto, é entendida como uma associação linear, multilinear de esquemas. Cabe considerar que esses esquemas são reconstruídos nos processos em que se associam uns aos outros. Além disso, a prática social concreta é mais complexa, porque nenhuma situação é igual à outra. Então, de certa forma, existem pequenas variações que, por mais que essas situações estejam numa mesma classe, a situação é diferente, e isso provoca uma mudança nos esquemas. Essa mudança nos esquemas promove uma mudança do sujeito, certo? E ele o faz de maneira competente. Bom, o nome relevante no cenário das competências é o teórico Philippe Perrenot, certo? Que ele é muito influente na área. Se você não ouviu falar ainda de Philippe Perrenot, ele é muito conhecido e em português o pessoal costuma falar Perrenot para o nome dele, mas eu estou falando aqui a pronúncia, né, Perrenot, que é o nome em francês dele, né? Desculpa, a pronúncia em francês dele, o nome é o mesmo. Para Perrenot, as competências transversais são definidas a partir de diferentes práticas sociais. O autor ele concebe que, para pensar as competências, é preciso extrair características gerais da ação humana que funcionariam como competências. Qual o problema disso, gente? O problema é que, extraindo essas características gerais, você corre o risco de abstraí-la de contextos e conteúdos, o que as tornaria vazias. Para Perrenot, a complexidade da competência acabaria virando uma sequência linear de esquemas prévios e característicos do humano. Isso fica explícito quando ele defende que competências de alcance limitado funcionem como recurso para desenvolver competências maiores, certo? O conhecimento que o aluno tem, chega lá, que está estruturado em esquemas, vai servir para ele aprender, por exemplo, matemática avançada. E aí ele deixa de discutir a questão da ruptura e da incompatibilidade. Então é isso que quer dizer que é uma sequência linear. Você chega com conhecimento aqui, lida com algumas situações, seu esquema vai melhorando,
lida com algumas outras que vai melhorando, lida com algumas outras que vão melhorar mais ainda, até que você alcança lá o conhecimento científico veiculado na escola. Outra dificuldade que perpassa a noção de competência, né, mais precisamente o seu tratamento como desempenho. Em primeiro lugar, o situacional, né, o caráter situacional da competência, acaba transformando-a em condição para desempenho. Então, avaliar desempenho, de certa maneira, é um pouco avaliar competência. Com isso, os currículos acabam colocando os objetivos como uma ação externa do sujeito sobre o mundo. Isso implica em relação entre objetivo e meta serem testados. Você já chegou à conclusão de onde resulta? Isso resulta em racionalidade tayloriana, certo? Se a competência é situacional, ela depende da situação, esse caráter vai transformá-la em uma condição para desempenho. Como eu lido, como eu me dou, como eu vou bem, né, numa determinada situação. Então, avaliar o desempenho é avaliar a competência. E aí, né, a gente fica com essa questão dos objetivos como ação externa do sujeito sobre o mundo. E aí isso implica numa relação entre objetivo e meta. E é pura racionalidade tayloriana. Isso que é uma cadeia aqui de compreensão, e por isso que eu repeti para vocês. Tyler, então, acaba sendo ressignificado no contexto das competências, porque os elementos são reterritorializados e ressincronizados no mundo em que saber e produzir não se faz da mesma forma. O contexto em que Tyler escreve aquelas coisas ali é totalmente diferente do contexto que a gente está agora. Torna-se comum aparecerem competências como comportamentos ou como características gerais da ação humana, tal como diz a Renault. Saber fazer, saber dizer, saber ser, saber aprender, cooperar e viver. Totalmente abstrato. Nesse sentido, podemos entender isso como uma leitura pós-moderna da racionalidade. Assim, a gente pode lembrar que Tyler tinha suas ideias adequadas a uma sociedade industrial em ascensão. Mas agora, essa realidade é outra. Ela corresponde a uma demanda social por trabalhadores polivalentes, que façam várias coisas, não que vão atuar numa linha de produção, para um mercado em constante transição e mudança. Nesse contexto, a educação está voltada para o mercado de trabalho, no entanto, assim como, claro, no contexto de Tyler. No entanto, fala-se de competências gerais. Só que a gente está num mercado atual que a gente já talvez nem possa mais precisar essas competências. E que, naturalmente, como esse contexto muda, isso traz uma ressignificação. Um outro elemento aqui que contribuiu também para esse advento das competências é essa crise do cientificismo. Tyler sofre críticas, novamente reiterando isso para vocês, com algumas delas direcionadas à noção de cientificismo. Essa forma de pensamento, o cientificismo, ela acaba sendo realista. Ela concebe que real é uma coisa que tem uma boa representação. Então, essa noção realista adota a noção de verdade como adequação do conhecimento ao objeto representado. Ah, eu quero saber como é que uma maçã cai em cima de uma árvore. Se a minha descrição física ali é boa desse objeto aí, então isso é verdade. Certo? Só que no mundo de hoje, muitos avanços epistemológicos aconteceram e a gente já questiona essa noção de verdade única. E com isso, a ciência perde seus principais elementos legitimadores. Na verdade, a gente começa a questionar isso no nível social, porque em epistemologia isso já é discutido desde o século XX, certo? A importância do saber muda para a capacidade de produzir ação, certo? Então, a medida do saber não é mais a verdade, mas o quanto ela é útil, o quanto ela produz ação. Essas competências gerais, elas indicam desempenhos para os quais o conhecimento é um meio de realização. Portanto, as competências contemporâneas acabam se afastando e se aproximando dessa racionalidade. A gente conclui, então, que as competências gerais se inserem nesse panorama, acabam assimilando essas críticas e sofrem, portanto, a ressignificação. Nesse contexto, tá?
as políticas curriculares recentes, elas parecem ser desdobramentos da racionalidade tayloriana, como, por exemplo, o modelo proposto para o currículo por César Cole. A gente vai explorar essas relações aí entre Tyler e Cole para mostrar isso para vocês. Então, qual é uma grande compatibilidade? É que o currículo ele se torna accountable, ou seja, ele é responsabilizável. No serviço público, isso tem, na verdade, é uma veia capitalista do serviço público, que, na verdade, tem várias. É o ato de você responsabilizar alguém por alguma coisa, certo? Accountability significa o ato de você tornar alguém responsável por algo. Se escreve com accountability, accountability, certo? Então, eles julgam, com a tradição dos objetivos comportamentais, esses objetivos julgam a experiência educativa pelo quanto são competentes sujeitos em relação a patamares pré-definidos. Ok? A gente vai passar agora para falar do modelo do César Cole e para debater essa questão da accountability no currículo, certo? Se certas pessoas não atingem esses comportamentos, alguém é o culpado disso. Assim como numa empresa alguém faz alguma bobagem, ou no serviço público, algum elemento lá da burocracia do serviço público faz alguma bobagem, esse alguém é responsabilizado. Vamos lá. Qual é a primeira aproximação, as primeiras aproximações aí entre Tyler, quais são, né? As primeiras aproximações entre Tyler e Cole. A primeira, e que é importante ressaltar, é que Cole teve muito importante nas reformas curriculares brasileiras e que, embora o seu modelo tenha uma matriz piagetiana, ele ainda incorpora muito das ideias taylorianas. Na obra Psicologia e Currículo, de 1987, César Cole, que é um espanhol, considera que o projeto curricular para a escolarização obrigatória deva ser implementado nacionalmente ou por um poder central. Aí, racionalidade técnica, primeira característica. Além disso, ele pressupõe a existência de um âmbito legal básico definindo obrigatoriamente a da educação escolar, que estabelece a sua duração e a dos seus ciclos, certo? Então, tem algo legal, de lei, definindo a educação escolar, e esse algo de lei, ele estabelece a duração e a duração dos ciclos. O Cole acaba não discutindo muito essas coisas, porque ele já pressupõe dados, assim como faz o Tyler, muitas das coisas que ele admite. O currículo de Cole é organizado linearmente e envolve decisões sobre finalidade do sistema educacional, sobre objetivos gerais do ensino obrigatório e sobre objetivos gerais de cada ciclo, além de, é claro, sobre o projeto básico curricular de cada área possível. Então, nele, as decisões relativas aos objetivos levam em conta o contexto legal e um diagnóstico da realidade, baseado nas fontes de currículo. Uma análise curricular deve levar em conta para Cole 4 referências: as referências socioantropológicas, as referências psicológicas, as referências epistemológicas e as referências pedagógicas. As referências socioantropológicas abordam diferentes aspectos da realidade social em que o currículo é aplicado. As psicológicas se relacionam ao desenvolvimento cognitivo dos alunos. As epistemológicas se fixam nas características próprias do conhecimento tratado no currículo, se é física, se é química, se é biologia, se é biofísica, o que é. E pedagógico, né, as referências pedagógicas são conhecimento gerado na sala de aula em experiências prévias, ou seja, o que o professor implementou e deu certo, deu errado, etc. Embora Cole descreva essas 4 dimensões, sua atenção se dirige em especial ao referencial psicológico. Essa dimensão é marcada por conceitos da psicologia da educação tais como nível de desenvolvimento operatório, que é um conceito piagetiano, nível ou zona de desenvolvimento proximal, que é um conceito vygotskiano, conhecimentos prévios, e aprendizagem significativo, que é um conceito ausubeliano, e esquemas de conhecimento, que é um conceito piagetiano. Ou seja, o Cole é totalmente eclético, faz uma salada aí. Ele bota o metal junto com o pagode e a rocha e faz uma música muito doida, um pupurri.
Isso vocês devem ter entendido, espero, pelo tom de voz que eu empreguei, como uma crítica, naturalmente. Bom, o desenvolvimento do projeto curricular para o COU começa com a definição dos objetivos gerais do ciclo. Em seguida, a gente tem que fazer o desdobramento em objetivos gerais de cada área no mesmo ciclo. Então, terceira etapa, né? São tomadas decisões sobre quais áreas abarcadas pelo currículo vão ser primeiramente implementadas. Assim, depois disso, né? Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4. Lógico, não estou falando nessa velocidade aqui sem um apoio aqui, né? Óbvio, só tem minhas anotações aqui. Então, o quinto passo são definidos conteúdos objetivos finais, orientações didáticas a partir da definição das capacidades que vão ser adquiridas ao final do ciclo. O desenvolvimento do projeto é o primeiro nível de concretização e é uma decisão a cargo da autoridade central responsável pelo desenho da escolarização obrigatória. Então, pode ser um ministério, pode ser uma secretaria, quem for responsável aí, tá? Pela autoridade central. Ou quem da autoridade central seja o responsável. A definição dos conteúdos para a COU acontece da seguinte maneira: eles são definidos como saberes e formas culturais escolhidos para facilitarem a aquisição de objetivos gerais. Seus critérios de seleção são relacionados às fontes do currículo. Então, são classificados em 3 grandes tipos: conceitual, procedimental e atitudinal. Você vai ver muita gente, porque eu não sei o quê, aprendizagem tem que ser conceitual, procedimental e atitudinal. Essas pessoas tiram isso do COU. Tá? Quem inventou essa parada aí foi o COU. A dimensão conceitual se associa a conceitos e fatos discretos a que se referem, bem como as suas relações. A dimensão procedimental volta-se a procedimentos que correspondem a um conjunto de ações voltadas a uma meta. E a dimensão atitudinal se refere a valores, normas, atitudes associadas a um contínuo que implica princípios normativos regendo a ação dos sujeitos, a vida da sociedade, normas, valores, leis, etc. COU recomenda a distribuição equilibrada entre os 3 tipos. Certo? Para COU, outro ponto relevante é a relação entre conteúdo e objetivo. Para ele, os conteúdos se relacionam a verbos que explicitam resultados esperados na forma de comportamento. Lembra, né? Isso aqui é muito racionalidade tayloriana, e isso aqui é o que se ensina em didática. Provavelmente didática e formação docente, alguém disse assim para vocês: escrevam comportamentos nos objetivos na hora de preparar seu plano de aula. Certo? Mas surge daqui. Tal correspondência, ela nunca é absoluta, mas ela é sobredeterminada. Só que diabo é que é isso? Um conteúdo pode se relacionar a mais de um objetivo. E um objetivo a mais de um conteúdo. Então, isso é uma sobredeterminação. No que tange às orientações didáticas gerais, o COU ele assume uma posição construtivista em relação à aprendizagem e à intervenção pedagógica. São guiadas pela opção construtivista, por objetivos finais e pelos conteúdos. Além disso, facilitam a definição de critérios de avaliação. Trata-se de uma relação comportamental com conteúdos taxonomizados, ou seja, numa taxonomia, numa classificação e objetivos definidos. A avaliação é cognitiva e comportamental, porque ela visa ajustar a intenção pedagógica às necessidades individuais e determinar o grau de alcance dos objetivos do projeto curricular. Ajustar a intenção pedagógica às necessidades individuais, um caráter de progressivismo. Humanista. E determinar o grau de alcance dos objetivos do projeto curricular. Grau de alcance dos objetivos do projeto curricular, certo? É um aspecto também tecnicista. Esse foi o primeiro nível do desenvolvimento curricular, do projeto curricular. Então, lá nesse desenvolvimento, você define os conteúdos, a relação conteúdo-objetivo, as orientações didáticas gerais, isso aqui tudo é definido pela autoridade central.
O segundo nível de concretização curricular fica a cargo das autoridades educacionais. Os conteúdos são analisados e sequenciados ao longo de ciclos. A distribuição da aprendizagem é feita para o terceiro nível de concretização. A tarefa é realizada para cada um dos blocos de conteúdos e apoia-se em análise estrutural dos componentes para garantir a aprendizagem significativa. A identificação dos componentes principais, análise das relações entre eles, estabelecimento de estruturas de conteúdo e sequenciamento dos componentes. E o sequenciamento segue os princípios de aprendizagem significativa, mais geral ao mais específico e do mais simples ao mais complexo. Isso é o segundo nível. O terceiro nível de concretização, ele se realiza na escola ou na instituição em que o projeto se materializa. A escola é responsável pela adaptação do modelo curricular às peculiaridades do caso em questão. Ele é mais local. Ocorre programação didática e a organização dos projetos educativos. Nesse cenário, os elementos centrais são os conteúdos e a aprendizagem, ambos descritos na forma de objetivos. São redefinidos os objetivos do primeiro nível para objetivos dos níveis escolares, que se relacionam a blocos de conteúdos mais restritos. O nível escolar, ele pode corresponder a um ano, um semestre, ou uma contagem relevante aí do sistema que você queira, ou do contexto em questão. Nesse contexto, os conteúdos são elementos centrais. O primeiro passo na concretização é a distribuição dos conteúdos pelos níveis, seguindo, naturalmente, a aprendizagem significativa. Esse passo deve seguir a diferenciação progressiva de Ausubel, ou seja, do mais geral ao mais particular. Deve-se ainda realizar o sequenciamento voltado ao domínio de objetivos gerais do ciclo, ou seja, a temporalização da aprendizagem. Quanto tempo a gente vai demorar para fazer isso? Daqui a quanto tempo a gente vai estudar aquilo, etc. Vamos fechar aqui as ideias de César Cole, tá? Fazendo um breve resumo. Bom, a elaboração curricular contém quase todas as decisões curriculares relevantes. E isso aqui a gente pode classificar como racionalista técnico. Por quê? Porque é feito por uma autoridade central, que pensa, a iluminada, assim como a gente pensa que o conhecimento científico ele é superior à técnica. O cientista pensa, o técnico faz. Essa forma de pensar é uma forma, digamos assim, já ultrapassada. O terceiro nível é essencialmente a organização temporal das atividades. O que sobra para a escola, você vê como que vocês vão distribuir. Lembra a BNCC? A gente vai ver isso posteriormente. A BNCC tem habilidades e competências. A BNCC é obrigatória. E mais uma coisa, a BNCC, a escola aí decide. Basicamente, esse modelo de Cole, ele tem muita influência lá na BNCC. O modelo de Cole, o César Cole participou aqui como consultor dos PCN, salvo engano. E a BNCC, ela acaba sendo uma incorporação de muitos desses elementos dos PCN, só que os PCNs eles não eram obrigatórios, eles eram parâmetros, né? A BNCC não, ela é obrigatória. Há uma dualidade, na verdade aqui eu pulei um ponto, né? O terceiro nível nem é parte do projeto curricular, mas uma ilustração das possibilidades de uso do projeto. Isso é pura racionalidade tayloriana. Há uma dualidade no modelo, porque ele é centralizado, embora defenda o respeito às diferenças individuais. Não, respeitamos as diferenças individuais, mas na verdade todo mundo faz a mesma coisa, né? Aí, claro, cada um adequa como lhe parece mais interessante, mas essencialmente é a mesma coisa de cima para baixo. No final das contas, o Cole é muito parecido com o Tyler porque ele se desenvolve numa racionalidade técnica. O último ponto aqui é o planejamento sem compromisso com essa accountability, certo? A gente precisa avaliar para a gente ver o que a gente tem que mudar e quem é responsável por cada coisa. Se você entendeu, compreendeu essa noção, você quiser assistir a aula novamente com esse olhar, você vai ver muita coisa aqui na aula que foi falada que leva a essa noção de accountability, tá? Que é a responsabilização. Primeiro ponto. Discursos curriculares sempre definem o sentido de currículo e de planejamento curricular. Esses discursos, eles definem sentidos para o currículo
E com planejamento também não se deixaria de ser diferente. Planejar se trata da criação e ampliação de critérios para a formulação de um plano eficaz de ensino, construído de objetivos e conteúdos, assim como de orientações didáticas e critérios de avaliação. Planejar, então, é definir metas, estabelecer formas de atingi-las de maneira eficaz, com economia de tempo e recursos. Naturalmente, as críticas a essa concepção perpassam pelo destaque da existência de outras formas de planejar, distintas dessa, e mesmo para o caráter potencialmente desnecessário do planejamento realizado dessa forma. Ou seja, não é preciso. Né? Não é preciso planejar. A gente vai chegar nessa aí. Vamos primeiro relembrar, porque elas já, de certa forma, já foram faladas, a gente vai relembrar algumas críticas que o Tyler sofreu. Dentre as quais, de 3 autores. A Hilda Tauba, 1962, ela indica que novos objetivos podem surgir da negociação em sala de aula. Então, ela já coloca aí, por exemplo, a relação entre os professores e alunos em jogo. O Goodlad, em 1975, propõe outros níveis de constituição curricular. O nível social, o nível ideológico, o nível institucional e o nível instrucional. Eisner, em 1967, ele destaca a incapacidade dos objetivos educacionais darem conta de alguns dos aspectos mais importantes a serem buscados com a educação. Ele também destaca a consideração dos objetivos serem definidos como as consequências dos encontros entre, professores e alunos. Certo? Isso não é considerado. O objetivo ele está lá, ele é objetivo, a gente já coloca esse comportamento esperado do aluno, mas não como consequência dos encontros entre professores e alunos na racionalidade tayleriana. Então, o Eisner destaca essa possibilidade. Olha, um objetivo vai surgir depois de uma determinada aula, porque eu interagi com os alunos propuseram algumas coisas e eu estou propondo outras. Mas uma outra coisa, que é a necessidade de elaboração do currículo na sala de aula, tendo como formuladores os professores. Tudo isso se enquadra numa espécie de caráter artístico que vai além do caráter científico do currículo. Então, essa abordagem mais artística, que é feita sem tanta sistematização aí da ciência, é também uma crítica feita por Eisner em 1967. Uma das vertentes que criticou muitos modelos cientificistas de planejamento foram os marxistas. A pedagogia do oprimido de Freire, embora desculpa esse ato falho, né? Embora beba na fonte da fenomenologia do existencialismo, considera a educação como prática de liberdade. Logo, deve ser um empreendimento dialógico, visando a emancipação dos sujeitos, a necessidade de centrar no currículo as contradições básicas das situações concretas vividas por professores e alunos. Certo? E também a necessidade de haver um planejamento participativo que vise um respeito à cultura dos alunos. Assim, o planejamento ele começaria por identificar essas contradições básicas a partir da análise emergente de um tema gerador central. A análise da realidade social da escola, ela seria feita na perspectiva dos sujeitos que a vivenciam. Então, no modelo freiriano, alunos e professores identificariam e selecionariam os temas geradores. Ainda participariam alunos e professores no planejamento e na seleção dos temas para compor o currículo da codificação e da decodificação desse currículo. A seleção aconteceria na análise sistemática, para além dos limites disciplinares, de modo a reduzi-los aos de maior potencial educativo. O que é esse potencial educativo? Que é aqueles que correspondem ao potencial de problematização da realidade vivencial. Os temas seriam, então, codificados por situações que o representam e o exemplificam. Por exemplo,
Você falar de terra para um agricultor que está aí se alfabetizando e que passa por relações trabalhistas de exploração, faz mais sentido você falar de terra ah, no sentido de produção do que no sentido de composto misturado de elementos orgânicos e inorgânicos aí que a gente vê na química, por exemplo. Então, você pode até chegar nessa noção de terra dessa maneira, mas você começa pela situação vivencial. Essas situações devem ser, então, existencialmente significativas para os sujeitos, ou seja, tem que se relacionar com o mundo desses sujeitos. A elaboração de um material é necessária para garantir a problematização dos temas, devolvendo de maneira sistematizada aos alunos os elementos que eles integraram de forma desestruturada por ocasião da investigação do universo temático. Ou seja, o aluno chega com conhecimento sincrético, todo misturado, todo uma quimera, e o professor traz aí, nesse diálogo com o aluno, formas mais sistematizadas de enxergar o mundo. Outro elemento, né, outra crítica aí à racionalidade tayleriana implica um contradiscurso que explicita suas insuficiências em relação aos pressupostos teóricos e aos aspectos práticos. Um dos caras que fez isso foi o Henri Giroux, certo? Ele defende que os objetivos educacionais micro, aqueles tradicionais, certo? Os objetivos tradicionais são os objetivos de micro, se articulem com macros objetivos. Esses macro objetivos, eles devem favorecer aos alunos o estabelecimento de conexões entre o que se aprende na escola e a realidade social mais ampla. Eles devem permitir também diferenciar conhecimento instrumental voltado à reprodução de bens e serviços do conhecimento produtivo, especulativo, além de explicitar o currículo oculto e desenvolver conscientização crítica. Dessa maneira, o professor deve estar compromissado politicamente com esses macro-objetivos. Os pós-modernos, à sua vez, criticam a abordagem tayleriana, afirmando que é impossível entender o planejamento como atividade que prevê e produz resultado, como se a gente estivesse numa linha de produção. Devemos, então, pensar planejamento para além da lógica causal do pensamento moderno. Alguns casos aí de pensamentos nessa corrente. Alguns dos casos são o pensamento do método Currere, do Pinar, que a gente discutiu na primeira aula, e os estudos narrativos, aqueles estudos que se centram nas histórias de vida do sujeito, e neles os conteúdos curriculares vão se tornando existencialmente significativos, mais parecido aí, ou que se aproximam de alguma maneira, em algum grau ali da noção do Paulo Freire. Cabe destacar que essa vertente atesta que o planejamento não consegue prever resultados. Lembrando disso, o planejamento não consegue prever resultados. Em outros casos, o pós-estruturalismo, lembrando, existe uma diferença entre pós-modernismo e pós-estruturalismo. A gente pode chegar a debater isso um dia. A Amanda, posso até pedir para a Amanda fazer um vídeo para vocês explicando essa diferença. Mas, por enquanto, a gente vai tratar aqui como duas coisas diferentes, que a gente ainda não sabe diferenciar muito bem, mas a gente sabe que são modernos, né? Ou melhor, pós-modernos, digamos assim. Com respeito ao pós-estruturalismo, ele se contrapõe ao planejamento clássico, porque ele acusa que o planejamento clássico quer definir o que pode e o que não pode ser dito. Corazza, essa é uma citação de Thierry Holmes, de 1993. Corazza indica que o planejamento é um texto pedagógico, logo planejar é uma prática deliberada, voluntária de construção de significados. Nesse sentido, a perspectiva de temas culturais privilegia os conhecimentos que não têm sido frequentemente objeto de escolarização, ou, como diria Foucault, lança luz sobre os saberes subjugados. Sabe aquele conhecimento popular? Ele que a gente está falando, sabe? Sabe aquele conhecimento tradicional? Dele que a gente está falando. Sabe aquele saber que não é considerado científico, mas ele teria todo o potencial de sê-lo, certo? De determinadas culturas? É desse que a gente está falando. Os temas selecionados devem ser postos em perspectiva de diferentes posições discursivas e as posições hegemônicas, aquelas que saturam a realidade, devem ser desnaturalizadas. Por que você estuda... os alunos são especialistas em desnaturalizar isso. Professor, porque eu estou estudando o seno e o cosseno aqui, isso eu nunca vou usar na minha vida.
e aí ele traz a conta de troco que ele faz no comércio do pai dele. Então, por que que esse saber aqui do somar alguma coisa, né, com o valor que ele recebeu para dar o valor total, certo? Com o valor do produto, desculpa, por que que isso aí está errado? Por que que isso aí não é abordado no currículo? Então, nesse sentido, essas posições hegemônicas elas vão ser desnaturalizadas. Uma coisa também mais interessante é religiões de matriz africana, por exemplo, no ensino religioso. Porque todo mundo ensina catolicismo e todo mundo ensina cristianismo de uma forma geral. E fala de religiões de matriz africana. Por que ninguém fala sobre ateísmo? Isso aí, por exemplo, porque são posições hegemônicas. É preciso, então, debater relações de poder que mantêm a invisibilidade de alguns desses temas. Na perspectiva pós-moderna de Dow Jr., ele traz críticas a Tyler e enumera critérios alternativos. Esse autor é interessante, porque ele mantém a racionalidade técnica de Tyler, mas acusa que os elementos sejam definidos no processo. Tá? Então ele tenta fazer uma junção aí dessas coisas. A visão pós-moderna dele considera que não há início ou fim para o currículo, isso é muito interessante, e que ele tem focos que se interseccionam e produzem uma rede de significados. Não há organização linear, pois a relação entre os elementos é complexa e gera uma rede transformativa e dinâmica nesse processo. Nesse sentido, a indeterminação é princípio porque existe uma multiplicidade de efeitos imprevisíveis. Outra perspectiva é a do currículo aberto. Outro ponto de vista parte dos referentes como o próprio Tyler, Piaget e Brunner, além de elementos da física e da matemática, dependendo do caso. Certo? Os princípios do currículo aberto são riqueza, recursividade, relacionabilidade e rigor. Riqueza significa potencialidade de criação de conjuntos de sentido pelo diálogo, pela interpretação e pela construção de hipóteses. Quanto mais rico um currículo é, maior essa possibilidade para diálogo, interpretação e construção de hipóteses. A recursividade é a reflexão no e sobre o processo, diálogo com os textos e consigo, ou seja, a capacidade de você dizer, não, pode ser dessa outra forma, de ir mudando de forma recursiva. A relacionabilidade envolve conexões dos elementos do currículo entre si e com o mundo, como uma espécie de ecossistema. Essas coisas são relacionáveis? E o rigor inclui uma forma de escapar do relativismo sem renunciar à indeterminação. Ou seja, ele pega os pressupostos das interpretações e faz um diálogo entre elas. Ou seja, não é qualquer coisa vale, não. Pelo contrário, tem rigor. É indeterminado, então pode qualquer coisa? Não. Existem determinadas coisas que são admissíveis e outras não, em virtude dessa interrogação dos pressupostos das interpretações. Por último, como conclusão, a ideia de que a gente tenha um currículo planejável que leve a determinados resultados é entendida na perspectiva pós-moderna como um esquema, um discurso controlador que nega a diferença. Os modelos de descrever currículos taylorianos limitam o conhecimento. Eles dizem que isso aqui é o conhecimento e não se pronunciam nada sobre o que não é dito. Tais currículos eles são ambivalentes no desejo de controlar. É importante explicitar o quanto qualquer planejamento curricular é arbitrário, ou seja, ele sempre toma uma posição que poderia ser qualquer outra, e produzido em meio a relações de poder que tornam algumas coisas dizíveis ou indizíveis. Lembra que eu acabei de falar das religiões de matriz africana? Isso é uma coisa que você precisa pensar. Sobre relações de gênero na escola, uma coisa que você precisa pensar. Sobre relações étnico-raciais, uma coisa que você precisa pensar. O que abre espaço para o desplanejamento. O que é desplanejar? A gente age segundo um planejamento que no mesmo ato ele é desmontado. Então, assim, é importante criar na racionalidade tayloriana outros sentidos por meio da desconstrução daqueles projetados por ela. E assim a gente vai fazer, por exemplo, com o currículo oculto e com o currículo vivido. Naturalmente, depois a gente vai fazer uma desmontagem de uma maneira que
essas noções já não mais nos sejam necessárias. Bom, são 9 horas da noite, eu preciso ir e nossa aula se encerrou por hoje. Eu espero que vocês tenham um feliz ano novo. Eu estou indo me aprontar para eu passar a virada de ano aí lá na casa da minha companheira. E um forte abraço a todos.